Paz e graça, queridos amados, Deus abençoe poderosamente, que tu, neste dia, seja abençoado em nome de Jesus, que a poderosa mão de Deus esteja sempre nos teus caminhos a te proteger. Peço você, meu querido, que me assiste e me ouve, se Deus tocar no teu coração, se inscreva no canal Jesus Cristo, Ministério Ação de Graça, tanto quanto no canal da Damaso Bispo Vasconcelos. Nos ajude a continuar falando do amor de Deus. Afinal, fomos chamados para anunciar o perdão de Jesus a todos que creem. Queridos, aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, eu quero chamar a atenção do ouvinte, que hoje eu quero falar um pouco de testemunho. Por quê? Porque Jesus sempre cobra de nós exemplo. E eu quero dividir essa reflexão com os ouvintes do canal Jesus Cristo, Ministério Ação de Graça, tanto quanto no canal da Damaso Bispo Vasconcelos. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 13, diz assim, 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesárea de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles respondeu, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou-lhes, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Glória a Deus, graças a Deus. Santo é o Senhor. Aleluias. Como é maravilhoso, queridos, beber da fonte da água. Como é maravilhoso beber da palavra de Deus, dessa palavra pura que poucos goles mata a sede da gente. Como Jesus disse, se beber da água que eu te dou, nunca mais terá sede. É assim que Deus quer que você seja. Nunca mais ser enganado por palavras bonitas, escorpo bem montado, mas que realmente faz você ter sede logo depois. A palavra de Deus é viva, é água viva. Uma vez que você bebe, cria em você lá uma mina. É, irmão. A palavra de Deus ela te enriquece, te fortalece, te vivifica e te dá vida. E é essa vida que você tem que anunciar os demais. Porque a pergunta de Jesus para os seus discípulos foi, escuta, o que é que o povo fala a meu respeito? Jesus queria pegar os discípulos de tal forma a saber se eles estavam trabalhando e ensinando certo. Você pensa que Jesus não questiona os seus discípulos? Ele questiona sim. Quando ele pergunta o que é que o povo diz que eu sou, ele está querendo saber se os discípulos estão falando a verdade, ensinando certo, porque se falar a verdade e ensinar certo, tem bons testemunhos. E os discípulos falaram um monte de coisa, mas não convenceu Jesus. Aleluia. Eita, poder de Deus. Mas Pedro, olha só a diferença do cabeça. Olha só a diferença daquele que tem unção, daquele que respeita e reverencia e que teme a Deus. Pedro responde. O versículo 16, querido, me chamou a atenção porque o versículo é curto, porém o escritor colocou só a palavra de Pedro no versículo, dizendo, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aqui tem um mistério muito grande, só nessas palavras, tu és o Cristo. Na palavra Cristo, Filho de Deus vivo, tem um mistério muito grande. E Jesus vai fechar embaixo para Pedro não ficar enganado achando que foi ele, que ele é o sábio. Não, Jesus diz para ele que não é carne e nem sangue. Em outras palavras, não te exalta porque aí foi o meu Pai que te revelou. Não foi nem Jesus. Porque Jesus nessa época ainda era matéria. Até Jesus Cristo glorifica o Pai com essa resposta a Pedro. Mas naquele momento, o Pai falou no espírito de Pedro da sua consciência. Sou eu que estou te revelando, Pedro. E Pedro pôde dar a Jesus
O testemunho do Pai em relação ao Filho. O mesmo testemunho que Jesus queria saber dos discípulos em relação aos que tinham ouvido de Jesus. E irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha o mistério aqui, recebe aí. Quando você é verdadeiro, há bons testemunhos. Quando você fala a verdade e vive a verdade, há bons testemunhos. Aleluias. Oh, glória. Se você for sincero no que fala, se você viver o que fala, as pessoas vão te conhecer. As pessoas vão saber quem é você. Elas não vão te confundir. Quando alguém te perguntar qual é o teu Deus, você nem precisa responder. Eles mesmos vão dizer, verdadeiramente, este é filho de Deus. Verdadeiramente, este homem é de Deus. Porque o que ele faz não é de carne e nem de sangue. Não é por carne, não é homem que faz o que esse homem faz. Não é homem que fala, a carne não vem da carne o que esse homem está falando, mas sim dos céus. Jesus pegou os discípulos que ensinavam mal, que não davam bom testemunho, e encontrou Pedro com um testemunho celestial. Ainda corrigiu Pedro, para Pedro não ficar achando que era ele. Ele disse, não vem de carne e nem de sangue, mas por o meu Pai que estás no céu. Irmãos, nós sabemos que a vingança de Deus está a caminho. O evangelho não é só oba-oba. O evangelho não é só bênção. Não é só o que Deus pode dar. O evangelho não é só isso. O evangelho é razão, é juízo. É estar bem, mas você não pode estar bem com mentira, com falsidade, negando a verdade a quem está ouvindo. O pastor que nega a verdade, o juízo está vindo no caminho dele. É questão de dias, hora chega. Isso está aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 3. Atenta, queridos amados. Atenta. Aqui, eu vou ler até o verso 2. Mas para você que reverencia o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros. Aleluia. Solto no curral. E aí agora vem o juízo para os ímpios. Para os que agem com impiedade contra o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz para revelar a verdade, libertar o povo do pecado, que está sendo negado a quem ouve. Ele diz, depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, em nome de Jesus, ensina a verdade de Deus, corrige quem tem que corrigir, dá saída, põe uma luz nessas trevas, louvado seja Deus. Porque Jesus, ele requer testemunho, ele cobra exemplo. Não fica achando que o Filho de Deus veio aqui para te trazer paz, que ele não veio. Ele não veio aqui te enriquecer, não. Ele veio aqui para guiar a tua vida e te tirar das trevas. Observa o caminho que está andando, convida Jesus para a tua vida, e você verá que você será um homem cheio de testemunhos, e as nações falarão de ti e do teu Deus. Amém, Jesus? Graças a Deus.